Agora nós vamos entrar aqui no momento, em um dos momentos mais importantes do culto, que é, ouvir a palavra do Senhor. E eu quero chamar aqui, uma moça muito especial, Francine. Pode vir, por gentileza. Gente, Francine, nossa, é um testemunho muito legal. Se amanhã eu tiver tempo, eu compartilho com vocês. Mas assim, sem palavras, ela é diretamente, viu, gente, dos Estados Unidos, para quem não sabe. Ela é brasileira, mas hoje ela reside nos Estados Unidos com seu marido, sua filhinha. E nós recebemos ela aqui em nossa casa, com muito carinho, com muito amor. Uma menina cheia do Espírito Santo. Eu falei com ela na hora que ela chegou, que eu vi ela, eu falei assim, que a gente olha aquela moça no Instagram, cheia de autoridade, ministra a palavra do Senhor, tão inteligente, tão sábia. Aí na hora que ela chegou, que eu falei, Francine, você parece que tem 15 anos. Mas ela é muito linda, gente. E assim, tem um ministério lindo, gente, que é o Frutíferas. E também o Graça em Flor. Ela é escritora de um livro, que é um livro que todas as vezes que ele chega e que ele lança, ele esgota. Então, para quem ainda não leu, eu recomendo, Ela tem outros livros também, mas esse dela é o que eu, assim, falei assim, Deus do céu, se não foi muito de Deus essa menina ter sido tão usada assim, que é ela a imagem dele, que fala da identidade da mulher à luz das Escrituras. Irmãs, leiam este livro, leiam, sabe? Eu tenho certeza que vai edificar, que vai mudar a sua forma de olhar para si mesma e de olhar, sabe, para Deus, para o projeto da criação de Deus mesmo a seu respeito. Deus teve um propósito nisso, então eu super indico. Meninas, vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar aqui pela vida da Francine? Mas antes de tudo, eu queria que rapidamente nós levantássemos um clamor, pela filhinha dela, que nesses dias ficou doente, Não é nada de grave, mas quem é mãe aí deve entender o coração dessa mãe aqui nesse exato momento, porque a filha está lá em São Paulo com os pais dela e ela está aqui. Então nós cremos que nós temos um Deus que cura, amém? E é um Espírito Santo que ele, ele visita, ele faz todas as coisas novas. Então, que ele não somente acalme aqui o coração da nossa irmã, dê a ela toda a paz, que excede todo entendimento aqui esses 2 dias, mas que ele também visite essa menininha agora em nome de Jesus e toque sobre ela, amém? Então, vamos levantar um clamor pela filha dela. O nome dela é Vésper, tá, gente? Então, vamos orar? Senhor Jesus, a tua igreja, Pai, permanece aqui na tua presença. As tuas filhas, as tuas servas, Pai, nós permanecemos aqui. Nós cremos, Deus, que o Senhor é um Deus que já se faz presente neste lugar, Pai. E nós cremos, Deus, no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia, na tua fidelidade, Senhor Jesus. Pai, esses dias, Senhor, o Senhor tem falado comigo muito através do livro de Atos. Onde, Senhor, os seus discípulos passavam, onde a igreja ali, Senhor, ela começava, onde a igreja apostólica iniciava. E o ministério dos apóstolos ali inicialmente, não somente com a ministração e a pregação do evangelho, também por onde eles passavam havia curas. A palavra de Deus diz que por onde a sombra de Pedro passava, ali também havia cura. Espírito Santo de Deus, nós apresentamos a vida da Vésper aqui agora, Senhor. Pai, nós colocamos a vida dela debaixo das tuas mãos poderosas. Espírito Santo de Deus, visite ela agora nesse exato momento e toque sobre ela, sobre cada célula do corpo dela, sobre cada fio do cabelo dela, em nome de Jesus, que haja cura, restauração daquela menina, que ela se levante, que ela comece a brincar, que ela pule, que ela dê trabalho lá para a avó dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos no teu amor, cremos na tua vontade e na tua soberania. Senhor Jesus, nós continuamos aqui orando e apresentamos a vida da Francine, Pai. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor tem enchido a tua serva do teu Santo Espírito, que dentro do coração dela, Senhor, já flui rios de águas vivas, e ela é um instrumento de edificação na vida de tantas mulheres. Então, Senhor, venha sobre ela essa noite, enche ela, Senhor, de toda ousadia, coragem e intrepidez, que ela ministre a sua palavra, Deus,
com toda a força, todo entendimento, toda a sua alma, de todo o coração, com tudo aquilo que o Senhor tem falado ao coração dela, Pai. Em nome de Jesus, dê a paz a ela que excede todo entendimento. Guarde a sua família, guarde o seu marido. Nós repreendemos toda a retaliação do inimigo sobre a vida deles. Que os anjos do Senhor estejam acampados sobre a porta, sobre a casa, sobre o lar dela, sobre o coração dela. Nós oramos e assim te agradecemos. Que seja feita apenas a tua vontade neste lugar e nada além da tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Não, orar pela minha filha antes de eu falar foi demais. Agora vocês esperam uns 15 minutos até eu... Pode sentar, gente. Eu queria começar falando... Áquila, é Áquila, né? Nossa, eu estava pensando, coitada da pessoa que vai ter que se recompor e subir lá e falar. E era eu. De Deus demais. Respondeu muita oração minha dessa semana. Enfim. Vocês são bonitas mesmo com essas roupas. Está todo mundo igual, mas todo mundo diferente. Gente, eu sou nascida e criada no interior de São Paulo. Mas eu sempre falei que eu sou mineira de coração. Eu gosto muito de Minas Gerais. Eu gosto muito da comida de Minas Gerais. Eu gosto muito do povo de Minas Gerais. Então, para mim é um prazer de verdade estar aqui. Eu fiquei muito feliz pelo convite. E eu fiquei muito feliz pelo desejo de vocês. Ai, que chique. Isso é relógio? Que hora que eu tenho que parar? Nossa, chique. A hora que Deus mandar, então tá bom. Eu gostei muito desse tema. Esse tema de a gente voltar ao jardim, da gente olhar para o jardim. Eu acho isso muito importante, enquanto mulheres, enquanto igreja. E para mim é um prazer compartilhar de Cristo. E é um prazer ensinar a palavra. Mas vamos orar de novo, porque se o Espírito não aparecer, não tem nada que eu possa falar que vai inspirar vocês. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu não sou capaz disso. Mas pela graça não é sobre mim, não é sobre a Áquila, não é sobre o holofote, é sobre Cristo. É por Ele, é através dEle, é apesar de nós. Deus, que a Tua palavra seja aberta nessa noite, que a Tua palavra seja pregada nessa noite, com a autoridade que somente o Senhor pode dar. Deus, eu sempre me enxergo como Pedro, não no momento da sombra que cura, Deus, mas no momento em que Ele diz para onde que a gente vai correr. Ah, Cristo, só Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, nós corremos para Ti nessa noite e nós queremos que o Senhor nos ajude a responder quem é que nós somos e que a gente consiga responder essa pergunta somente quando nós olharmos para quem o Senhor é. Eu te peço que o Senhor traga aquilo que o Senhor quer trazer nessa noite, que Teu Espírito que está em cada uma de nós aqui, que está em Ti, que Ele fale, que Ele mova. É o que eu peço em nome bendito e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãs, por que a gente precisa voltar para o jardim? Por que vocês escolheram esse tema? Eu acho que muitas de nós, quando a gente pensa no jardim do Éden, a gente pensa na queda. A gente pensa no momento em que aquela cujo nome significava vida, Eva, levantou a mão para a morte. Mas eu amo que esse foi o tema que vocês escolheram, porque eu realmente creio que é no jardim que a gente encontra
a essência do que significa ser humano e a essência do que significa, consequentemente, ser mulher. A gente vive numa época que nos diz muito o que é que significa ser mulher, o que é que não significa ser mulher. O que mulher pode fazer, o que mulher não pode fazer. A mulher é isso, a mulher é aquilo, isso não é mulher. Qualquer um pode ser mulher se quiser. É muito fácil a gente ficar perdida. Mas eu queria convidar você, porque eu acredito que existe uma verdade inerrante, que é a palavra de Deus. E eu quero convidar você essa noite a gente ir a essa fonte, para ver o que ela tem a dizer sobre nós, para ver o que Deus tem a dizer sobre nós, para que a voz dele seja a única voz que nos diga quem nós somos enquanto mulheres. Eu quero começar fazendo uma pergunta bem direta para vocês. Eu quero que você responda silenciosamente na sua própria cabeça. Você já acreditou algum dia, ou será que talvez você ainda acredita, que Deus ama mais os homens do que as mulheres? Seja sincera. Talvez não necessariamente assim de forma tão direta. Mas será que você já acreditou que Deus tem um pouquinho mais de preferência pelos homens? Por que eles são mais, geralmente, fisicamente capazes do que nós? Por que é mais fácil para eles se defenderem? Por que as mulheres são geralmente mais vulneráveis, físicas, socialmente? Por que Deus permitiu que fosse assim? Será que Ele realmente tem uma preferência pelo homem? Para responder essas perguntas que eu creio que sejam difíceis, eu quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver, com ela aqui, ou o seu aplicativo, no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Abre no capítulo 2, nos versos 26 e 27. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu creio que é ali no Éden, quando Deus cria tudo o que nós conhecemos e o que nós não conhecemos, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não consegue ver. Quando Ele fecha a sua belíssima criação, Ele cria os seres humanos. Antes de criar o homem e a mulher, Deus olha para aquilo que Ele fez e Ele diz: é bom, é bom. Mas quando Ele cria o homem e quando Ele cria a mulher, Ele finalmente declara: é muito bom. Ele finalmente diz que a sua criação está completa. Dentro das pessoas da Santa Trindade, Deus diz: descansemos, porque aquilo que a gente fez é muito bom. Eu não quero que você deixe que esse detalhe escape os seus olhos quando você volta ao jardim, porque ele é muito importante para nós. A mulher, ela não foi um personagem secundário no drama da criação. A mulher não foi algo que Deus fez, como a gente diz no inglês, um afterthought. Ele fez o homem e ele falou: vou fazer a mulher também. Não, a mulher era a peça que faltava. Ela é a peça final da criação, para que o Criador pudesse dizer, para que pudesse admirar seu trabalho e dizer: é muito bom, está completa, é hora de descansar. Isso não quer dizer que a mulher é melhor do que o homem. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a mulher, ela é necessária. O termo ali que a gente traduz muitas vezes enquanto ajudadora idônea, né, que são palavras tão difíceis de entender, eu gosto mais da tradução aliada necessária. A palavra é ezer, é uma palavra que conota essa questão de guerra, de batalha. Deus cria a mulher no jardim como a ezer do homem, a aliada necessária. Ele precisa da mulher para cumprir aquilo que Deus mandou eles cumprirem juntos. O homem precisava da mulher para que Deus pudesse declarar: é muito bom. É muito privilégio ser mulher, é muita honra ser mulher. Quando a gente volta para o jardim, esse é o nosso começo. Imago Dei é uma palavra que eu gosto muito, um termo que eu gosto muito, que significa no latim a imagem de Deus, é aquilo que nós traduzimos como a imagem de Deus. E ao longo dos 5 primeiros dias da criação, Deus faz tudo de acordo com a sua espécie.
Mas nenhuma outra criatura, além do homem e da mulher, carregava em si o peso e o privilégio de ser conforme a imagem do próprio Criador. Nenhuma das outras maravilhosas coisas que nós vemos, criaturas enormes e minúsculas, maravilhosas, que nos mostram o Criador e a beleza do Criador, nenhuma dessas criaturas carrega o peso e o privilégio de ser imago Dei. É por isso que é importantíssimo que a gente olhe com cuidado o verso 27, porque o próprio Deus quis que o autor de Gênesis, Moisés, que ele adicionasse homem e mulher os criou. Deus poderia ter deixado simplesmente homem o criou, mas ele quis que estivesse lá, homem e mulher os criou. A imagem de Deus os criou. A primeira vez que esse plural pegou os meus olhos foi tão libertador. Homem e mulher, a imagem de Deus. O homem foi criado à imagem do divino e a mulher também. Quando a editora do meu livro, quando eles me mandaram a prova da capa, o meu livro chama Ela, a Imagem Dele, e aí eles mandaram a prova da capa e o dele estava em minúsculo. E aí eu falei para o editor, o Iago Martins, eu falei, Iago, tá errado isso, dele é maiúsculo, é Deus. Ele falou, Fran, a ideia é essa. Vamos deixar o pessoal pensando, a mulher foi criada à imagem de quem? Ela foi criada à imagem do homem? Eu acredito que, infelizmente, e eu posso falar isso porque eu não conheço a igreja de vocês, então não posso falar que eu estou colocando a carapuça aqui, mas tem muitas igrejas, infelizmente, que, querendo ou não, acabam pregando como se a mulher fosse a imagem do homem, né? A mulher só pode ter ministério se o marido tiver ministério, tem que ficar à sombra do ministério do marido, coisas desse tipo. E por isso que a gente achou importante a gente trazer esse pensamento. Ela é a imagem de quem? A mulher, é essa a hierarquia? A mulher é a imagem do homem, o homem é a imagem de Deus? Não. Quando a gente volta ao jardim, a gente vê que a mulher é a imagem do Deus Criador, imago Dei. Quando a gente olha o relato da criação com essas lentes, a gente vê claramente que a mulher foi amada e escolhida por Deus desde o começo para carregar valor, para carregar dignidade, desde a Gênese. Esse é o nosso começo. E que belíssimo começo nós tivemos. Agora, como é que a gente concilia esse belíssimo começo que nós tivemos com as atrocidades que acontecem todo dia contra as mulheres? A gente abre o nosso celular, é muito fácil a gente ver notícia após notícia de atrocidades contra as mulheres, de abuso contra as mulheres, violência contra as mulheres. Eu creio que a gente pode explicar essa aparente contradição se a gente apenas virar uma página da nossa Bíblia. Pula comigo de Gênesis 2 para Gênesis 3. Eu vou ler os versos de 1 a 8. Diz a palavra de Deus: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Detalhe que Deus não disse nem toquem nele. Ah, ela estava inventando aqui. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aqui olha a trajetória da nossa queda. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Apenas um capítulo, 2 capítulos depois da bela criação da mulher, nós vemos, como eu disse, aquela que foi chamada vida, Eva, estender a sua mão à morte.
A gente vê a entrada no mundo perfeito de Deus, da quebra da confiança entre o homem e o Deus, criador e criatura, aquele que carregava a imagem de Deus, que foi chamado pelo próprio Deus para reinar sobre a terra como representante do soberano Deus, decide, não, eu quero reinar do meu jeito, eu quero o meu próprio reino. Eu quero ser feliz em mim mesma, dona de mim mesma, independente do Criador. E a verdade é que ainda que a nossa imagem de Deus, nossa imago Dei, permaneça em nós, apesar do pecado, ainda que cada filha de Eva carregue a imagem de Deus, nós carregamos também a herança do pecado. E porque nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra os outros. Homem contra homem, homem contra mulher, mulher contra mulher. É por isso que a gente abre o nosso celular e tem tantas atrocidades contra as mulheres. É ali no jardim que a gente vê não somente o nosso belo começo, o nosso imago Dei, mas também a nossa sentença à vida que a gente vê hoje, ao mundo quebrado, toda a violência, todo o abandono, todo o abuso. É fácil quando a gente sofre, a gente olhar e pensar, cadê Deus? Por que Deus? Mas a gente tem que voltar para o jardim, porque voltar para o jardim não é só reconhecer a nossa essência de maneira a sermos imago Dei, mas é reconhecer também a nossa responsabilidade, a nossa escolha de nos afastarmos do divino, a nossa escolha de quebrarmos o relacionamento criador-criatura. A gente quer ser dona de nós mesmas. Se a gente for sincera, nós queremos ser donas de nós mesmas. É pela graça que a gente se santifica, como a Áquila disse. A escolha de Eva é a nossa escolha ainda hoje. A gente quer ser independente. A gente quer ser dona de si mesma. A gente quer seguir o nosso próprio caminho que a gente inventou. A gente quer criar uma máscara e deixar as pessoas verem a gente como se a gente fosse importante. Eu queria fazer um parênteses aqui com uma ênfase que eu não estou dizendo que a violência cometida contra a mulher é culpa da mulher. Eu estou falando aqui, fazendo essa ligação entre violência e o pecado, né? Absolutamente não, nunca. Deus é um Deus de justiça que vai um dia, na cruz ou no inferno, trazer justiça a todo o pecado cometido contra a mulher. Eu creio nisso. E você pode ter certeza disso. Assim como todo o pecado cometido pela mulher. Então não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que os seres humanos escolheram e escolhem todos os dias. A gente pode sair daqui e ver. Aliás, aqui dentro a gente vê isso também. Se separar do Criador. E a verdade, amadas, é que esse podia ter sido o nosso fim. Ali no jardim, no nosso belo começo, ele podia também, ali no jardim, ter terminado tudo, falado, chega. Terminado o primeiro homem e a primeira mulher. Mas Deus. Essas duas palavras juntas formam a minha frase preferida. Mas Deus. Eu amo como ela aparece na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Se você quiser abrir, se não quiser eu vou ler também. Éfeso capítulo 2, versos de 1 a 9. O apóstolo Paulo começa falando de quem os efésios eram antes de Cristo e de quem você era antes de Cristo. Ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Vai se vendo nesses versos. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira. E podia ter parado aqui. Deus podia ter parado aqui. Ele não tinha obrigação de nos amar. Ele não tinha obrigação de nos salvar. A Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são perfeitos em si mesmos. Eles são suficientes em amor. Mas olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando nós ainda estávamos mortas em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvas. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça,
demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus. A gente podia ter começado no jardim, terminado no jardim. Mas Deus. Logo após a queda, a gente vê a misericórdia de Deus. A mulher que escolheu levantar a sua mão para a morte, ela é colocada como um personagem importante, necessário na narrativa redentora, naquilo que os teólogos chamam de o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho. Quando Deus diz que a semente da mulher, o herdeiro da mulher, a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ali é o anúncio do Messias, do Salvador. E Eva é colocada ali, ela é redimida ali. Ela é colocada como necessária na redenção de todos os homens. Agora Eva passaria a levar consigo aquilo que a gente chama de a santa semente. Essa esperança de que um dia viria um Redentor pela semente da mulher. Olha que redentivo o processo que Deus faz com Eva. No tempo determinado por Deus, mesmo no momento mais triste da história da humanidade, no jardim. Ali no jardim, Deus mostra misericórdia às mulheres. Ele levanta as mulheres da vergonha do pecado. Ele coloca as mulheres como necessárias no processo de redenção. Que Deus maravilhoso. Só que mesmo com essa redenção no jardim, se a gente for sincera, é difícil ser mulher no mundo caído. E aí a gente se pergunta, como eu falei lá no começo, qual que é o posicionamento de Deus em relação às mulheres? Qual que é o coração de Deus pelas mulheres? Será que Ele é realmente a nosso favor? A minha doutrina preferida no cristianismo, ela é chamada de cristologia. Cristologia, o estudo de Cristo. E é o estudo de Deus enquanto encarnado na pessoa de Jesus Cristo, no Filho. E eu amo, é a minha paixão olhar para a pessoa de Cristo. Especialmente porque quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê Deus. Então, se a gente quer saber qual que é o coração de Deus pelas mulheres, a gente não precisa ir além da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi para as mulheres um homem como nenhum outro. Ele chacoalhou a sociedade judaica e romana de diversas formas, muitas formas, e entre elas, a forma como ele lidava com as mulheres. Ele era completamente contracultural, em uma cultura totalmente focada no homem. Jesus Cristo foi um homem como nenhum outro. Eu quero ler para vocês uma frase da autora Rebecca McLaughlin. Ela diz o seguinte: os 4 evangelhos do Novo Testamento contam várias histórias de Jesus relacionadas às mulheres. Mulheres pobres, mulheres ricas, mulheres doentes, mulheres de luto, mulheres velhas, meninas, judias, gentias, mulheres conhecidas por sua pecaminosidade, mulheres conhecidas por sua virtude, virgens e viúvas, prostitutas e profetisas. Olhando através dos olhos delas, nós vemos um homem que valorizava as mulheres de todos os tipos, especialmente aquelas que eram desprezadas por outros. De fato, a maneira como Jesus tratou as mulheres quebrou a crença de que as mulheres são inatamente inferiores aos homens, que era uma crença difundida naquela época. Nós não deveríamos nos surpreender, então, que as mulheres tenham afluído a Jesus desde então. O cristianismo sempre foi, desde a sua gênese, uma religião de mulheres. Eram as mulheres que estavam lá na cruz, quando todos os outros tinham abandonado. Para as mulheres que ficaram lá. Para as mulheres que foram ao túmulo. E na história do cristianismo, se você estudar a história do cristianismo, é mulher, é mulher, é mulher. Por quê? Porque a gente reconhece em Jesus Cristo um homem como nenhum outro. Um Deus que é sempre e totalmente a favor das mulheres. Enquanto a sociedade judaica da época em que Jesus viveu dizia que os homens não podiam se sentar com mulheres, isso estava na lei dos fariseus, não na lei de Deus, na lei que os fariseus tinham adicionado à lei de Deus.
Eles não podiam nem se sentar com mulheres. Jesus Cristo, no seu encontro com a mulher samaritana, ele não somente se assenta ao seu lado, como ele também declara a ela que ele era o Messias. A primeira vez que Jesus declara que ele era o Messias prometido, ele não faz a um mestre da lei, ele não faz a um dos 12 discípulos, ele faz a uma mulher, e uma mulher completamente indigna, de acordo com o padrão daquela época. Ali, Jesus Cristo declarou que nós, enquanto mulheres, nós não somos somente dignas de receber as boas novas, mas nós somos também missionárias. Essa é a primeira declaração de Cristo nos evangelhos. Ele diz que as mulheres são missionárias. Um outro exemplo, enquanto Simão, o fariseu, ele julga Jesus por aceitar ser tocado por uma pecadora em sua casa, Jesus não somente recebe essa mulher pecadora, como ele joga, de certa forma, na cara de Simão: ela foi melhor do que você, ela me mostrou hospitalidade quando você não mostrou. Jesus nos mostra ali que as mulheres não são só missionárias, elas são por ele aceitas. Independente do seu passado, independente do seu presente, Jesus nos diz que nós somos aceitas. Outra coisa que Jesus nos mostrou, enquanto os rabinos, os mestres da lei que ensinavam a lei judaica, completamente ignoravam as mulheres, não só no sentido de não deixar que elas aprendessem, mas no sentido de que elas nunca faziam parte das suas histórias e dos seus ensinos, Cristo usa vários exemplos femininos em suas parábolas e em seus ensinamentos. Cristo permite que as mulheres ouçam dele. Inclusive, ele escolhe uma viúva para demonstrar. Lembra naquela parábola que ele usa a viúva para ilustrar a insistência piedosa em oração? Isso seria completamente chocante naquela época. A viúva, ela era não só mulher, mas ela era viúva, ela era completamente renegada na sociedade. E Jesus diz: é uma viúva que eu vou usar de exemplo de piedade. Ali Jesus declara que as mulheres não são só missionárias, não são só aceitas, mas são incluídas na história de Deus e no seu reino. O rabino Jesus Cristo, ele incluía as mulheres, porque ele sabia que desde o jardim, Deus queria as mulheres no seu reino. Enquanto as mulheres eram completamente excluídas das conversas teológicas, Jesus declarou a Maria que ela era bem-vinda aos seus pés, que ela era bem-vinda na mesa do aprendizado, que ela era bem-vinda enquanto teóloga. Jesus declara que nós somos missionárias, que nós somos aceitas, que nós somos incluídas, que nós somos teólogas. Esse é o coração de Deus por nós. Esse era o coração do Filho de Deus pelas mulheres, e é ainda o coração de Deus por você. Ele está chamando você, como a Áquila disse, a ser uma missionária, uma teóloga, onde você está. Ele não está te chamando a ser necessariamente uma teóloga no sentido acadêmico, mas ele está te chamando com certeza a ser uma teóloga do ordinário. Teologia nada mais é do que teologia, o estudo de Deus. Se você ama Deus, se você ama o coração de Deus, ele está te chamando a ser uma teóloga aonde você está, uma teóloga do ordinário. E o mundo precisa, o Brasil precisa, Belo Horizonte precisa de mais teólogas do ordinário. Independente da sua situação de vida, Jesus te declara aceita, Jesus te declara incluída. Não somente isso, Jesus te promete um futuro glorioso. E eu não estou falando aqui no sentido de agora, desse lado da eternidade. Jesus não está te prometendo que você vai ter o que você quer, que os seus sonhos se realizarão. Pelo contrário, o cristianismo é desde o início uma religião da cruz. Uma religião do pegue a tua cruz e siga-me. Ele disse: no mundo tereis aflições. Ele mesmo disse isso. E qualquer pessoa que vai até Cristo achando que segui-lo significará glória sem cruz, vai ficar muito desapontado. Mas a gente não pode esquecer que o cristianismo não termina na cruz. O cristianismo é a religião da ressurreição. E Cristo te promete, se você está nele, um futuro glorioso na glória com Ele, onde todas as suas lágrimas serão limpadas, onde a presença dele não será mais
com um véu, mas a gente o verá face a face. E enquanto você ainda está aqui com a cruz, no caminho até a glória, Ele te prometeu que Ele não te deixaria só. E sabe como é que Ele não te deixa só? Eu não sei você, mas muitas vezes eu já quis ter Jesus do lado. Eu queria tocar, eu queria abraçar. Eu falava, nossa, como eu queria ter andado com Jesus. Mas Ele mesmo disse, é melhor que eu vá, porque se eu for, eu envio o Consolador. O próprio Cristo disse, é melhor Deus em você do que Deus ao seu lado. E isso nós temos. Deus em nós, esperança da glória futura, amadas. Fique com o olho, fique com a sua visão na glória futura, mas não esquece a cruz. O cristianismo é a religião da cruz e da glória. E é nessa glória que Jesus declara também que nós, enquanto mulheres, somos parte da sua noiva amada. A noiva amada é homem e mulher, é jovem e idoso, é brasileiro e americano. A noiva amada de Cristo vai ser uma mistura maravilhosa de diversidade. Nós vamos ser unidas na diversidade, a gente vai falar sobre isso amanhã. Talvez você me escutou até aqui, você pensou, ok, Francine, eu entendi o que significa ser mulher. Mas o que é que significa ser eu? O que é que significa ser Andréia, ser Joana, ser Maria, ser Francine, ser Isabel? Eu creio que Deus tem uma especificidade para cada uma de vocês. Algumas de vocês são casadas, algumas de vocês são mães, algumas de vocês gostariam de ser casadas, gostariam de ser mães. Algumas de vocês não querem ser casadas nem mães. Algumas de vocês trabalham no lar, outras fora do lar. Algumas têm encontrado alegria na vida em comunidade, outras estão aos trancos e barrancos tentando viver em comunidade, tendo dificuldade. Nós somos todas únicas, isso é de Deus, isso é lindo. O apóstolo Paulo diz na carta aos irmãos de Éfeso, novamente, que nós somos feitura de Deus. A palavra original grega que a gente traduz como feitura é poema, de onde a gente tira a nossa palavra do português, poema. Nós somos poemas de Deus. Cada uma de nós completamente única, em cada uma das suas particularidades. A gente tem tantas cores diferentes que eu estou vendo aqui, tantos tipos físicos, tantos sotaques. Eu falo porta, vocês falam porta. Eu gosto de imaginar as mulheres de Deus enquanto um jardim florido. Um jardim que Deus criou, a natureza que Deus criou, ela é tão diversa que é loucura a gente querer que as mulheres sejam iguais. Quando a gente vê um Deus que criou rosas e cactos e a gente diz, toda mulher tem que caber nessa caixinha de mulher cristã. Faz o menor sentido. Deus criou a gente nas nossas diversidades, no nosso tipo corporal, na nossa profissão, na nossa falta dela, no nosso casamento, na nossa falta dela. Independente de quem você é, de como você é bem-vinda na mesa de Cristo. Independente da sua posição social, do seu estado civil, do seu estilo estético, da sua etnicidade. A mesa de Cristo é para toda e qualquer filha dele que vem. E eu sei que muitas de nós, a gente até aceita a teoria de quem nós somos em Cristo. A gente aceita, eu sou amada, eu sou teóloga, tudo bem, Francine, mas eu não gosto da forma que Deus me deu. Eu não gosto do vaso, eu não gosto do corpo, eu não gosto do cabelo, eu não gosto do nariz. Sabe, amadas, infelizmente é muito fácil para a gente olhar a natureza que Deus criou, como a Aquila disse, e falar, nossa, que belo. Que lindo, que Deus. E aí a gente olha no espelho e a gente fala, não é bom. Quando o próprio Deus declarou, é muito bom. Olha como isso é pesado. A gente está chamando Deus de mentiroso quando a gente olha no espelho e diz, não é bom. A gente não tem como fugir da verdade eternizada na Bíblia, de que o mesmo Deus que criou cada floco de neve diferente. Irmãs, eu já fiquei horas olhando os flocos de neve na minha janela, porque eles são literalmente diferentes, todos, e é incrível. E o mesmo Deus que criou isso, criou você, cada uma de vocês, completamente diferente.
cada mulher em sua glória funcional e existencial. Deus que criou tulipas, criou o seu nariz. O Deus que criou trovões, criou as suas coxas. O Deus que criou buracos negros, criou o seu cabelo. O mesmo Criador. E a beleza dele se reflete em ambos. Que Deus nos ajude a olhar a beleza da natureza e a beleza no espelho e dizer: que belo, que Criador. Queridas, voltando à nossa pergunta inicial, o que é que significa voltar ao jardim? O que é que significa entender o que nós somos enquanto mulheres? Eu espero que você tenha compreendido um pouco que quando a gente olha para o jardim, a gente vê quem nós somos. Mais do que isso, a gente vê quem nós fomos criadas para ser, quem nós escolhemos não ser e quem Deus escolheu enviar seu Filho para que nós pudéssemos ser. Eu queria terminar com um trecho do meu livro que diz o seguinte: em um mundo no qual ser mulher é algo perigoso, difícil e pesado, o meu desejo sincero é que a gente consiga olhar para as páginas das Escrituras e enxergar o Deus que se revela ali como um Criador amável, um Redentor sempre favorável às mulheres. Eu me sinto muito amada. O nosso Senhor Jesus Cristo declarou em alta voz o seu amor pelas mulheres e eu não sei mais silenciar isso no meu coração, nem ignorar o carimbo de Imago Dei em meu rosto, refletido no espelho. Eu não consigo evitar contar àquelas que, como eu, carregam o privilégio de ser mulher, e de fato, a nossa feminilidade não constitui um fardo, mas sim asas. É tempo de nós nos enxergarmos como nós realmente somos pela graça, livres para voar. Voemos, irmãs. Vamos orar. Senhor Deus, quando nós voltamos ao jardim, Deus, o que nós conseguimos ver é o Teu amor desde o início. A Tua bondade em nos criar em toda a glória existencial de ser mulher. A Tua bondade em olhar para nós desde o início e dizer: é muito bom. Deus, e nós olhamos no jardim e nós vemos a nossa falha, a nossa escolha de nos separar de Ti, a escolha que nós sentimos ainda vez após vez, como Paulo disse, o bem que nós queremos fazer a gente não consegue. Deus, como nós precisamos da verdade das palavrinhas, mas Deus. Porque o Senhor interveio, porque o Senhor quis enviar o seu Santo Filho, porque o Filho quis vir, porque o Espírito quis habitar em nós, nós podemos compreender quem nós somos em Ti, por Ti e para Ti. Deus, eu te peço que cada mulher aqui olhe para o jardim e veja o privilégio de ser mulher. Elas se sintam amadas, porque elas são. E que elas vivam como missionárias, como teólogas, como aceitas e incluídas. Eu te peço tudo isso em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.